Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Apocalipse no versículo 12, que nos diz assim, versículo 1, 2 e 3: Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo de seus pés e sobre sua cabeça 12 estrelas. E estava grávida, gritava com dores de parto na angústia do parto. Então, irmãos, para que eu não venha ler todo o versículo, que a gente possa entender o que o Senhor está nos dizendo sobre a mulher e o dragão. A cada versículo há um mistério muito grande nessa palavra. A cada versículo ele nos mostra situações em tempos diferentes, que a gente possa entender, que eu possa estar explicando para vocês esses sinais. Então ele diz assim, que apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, e a lua estava sobre seus pés, e sobre sua cabeça tinha 12 estrelas. Então, a mulher aqui, ela quer dizer a igreja. A mulher significa igreja em Apocalipse. A igreja de Deus. Então, na igreja existia um povo onde foi constituído por Deus, que são as 12 tribos de Israel, que vieram dos 12 filhos de Jacó, que foi uma promessa que Deus fez para Abraão. Então essas 12 estrelas significam as 12 tribos de Israel. Agora no versículo 2, ele diz assim, estando grávida, ela grita com dores de parto na angústia do parto. Então o versículo 2, ele já nos conta algo que virá ainda sobre Israel. A palavra de Deus nos fala que haverá dores de parto. Quando ouvires falar de grande tribulação, eis que virá dores, como dores de parto. Então aqui está se referindo às dores de parto que está agora, nesse momento, acontecendo. Porque é necessário que as dores de parto venham, que as destruições venham, que todos os fenômenos naturais aconteçam, para que se levante um Salvador para os ímpios, que o nome dele é Anticristo. Então está falando sobre isso, porque o acordo de paz já foi feito, então está se levantando agora o Anticristo. No versículo 3 nos diz assim, também apareceu outro sinal no céu. Então são sinais que esse versículo está nos dando. E nós temos que interpretar todos os versículos, porque são sinais diferentes. Versículo 3, também apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e suas cabeças com 7 diademas. Então agora está falando do dragão, está falando de Satanás, que com ele tem 2 aliados, o anticristo e o falso profeta. Então, esse falso profeta, ele tem consigo um sinal que são 7 cabeças, que acompanharam a falsa palavra que foi passada de tempos em tempos por vários
falsos profetas. Falsos profetas, falsos apostolados que se levantaram contra o povo de Deus. E esses chifres são chifres que se levantaram contra o povo de Deus, são nações que se levantaram contra o povo de Deus. E versículo 4 diz assim: e sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra, e o dragão parou em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando nascesse. Então nós vemos que no versículo 4 ele vai falar que quando Satanás foi jogado do céu, ele foi lançado sobre a terra e o dragão parou em frente à mulher. Então Satanás viu o povo de Deus, a igreja de Deus, e viu que da igreja de Deus, Deus iria mandar o Salvador. Então Jesus veio, nasceu de uma mulher, porque ele está dizendo assim, ele queria devorar o filho que nascesse. Então, ele usou Herodes, e Herodes mandou então matar todas as crianças abaixo de 2 anos, para que conseguisse matar o nosso Salvador. Mas Satanás caiu por terra. Então o Senhor usou ali o anjo para falar com José. E disse: José, pegue a mulher e a criança e vá para o Egito. E fique lá até que morra aquele que quer matar a criança. Então no versículo 5 nos diz assim: ela deu à luz a um filho varão que vai pastorear com vara de ferro todas as nações, e o filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então aqui está dizendo que Maria, que foi escolhida por Deus, a virgem quando teve Jesus, ela estava virgem. Depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos daí com José, inclusive muitas filhas e filhos. Então ela deu à luz a um menino, e esse varão agora, nosso Senhor Jesus, ele vai reger a terra com vara de ferro, com todas as nações. Então agora todas as nações se uniram a Jesus quando ele veio. Ele veio como humano, pregou o evangelho, pregou o reino de Deus, para que todo aquele que crê nele se arrependesse e ganhasse a salvação. E depois então que ele pregou o evangelho, ele foi levado aos céus. Então ele foi morto, foi crucificado, ficou 3 dias no Hades, que é o inferno. Então ele pegou o descanso de Abraão que estava lá, nos que estavam cativos lá, no cativeiro, que era o descanso de Abraão, pegou a chave da vida e da morte com Satanás, e subiu na terra e ficou ainda 40 dias, 40 noites, se apresentando aos apóstolos e dando orientações aos apóstolos e outros milhões de pessoas. Então, depois de 40 dias e 40 noites, aqui se cumpriu que então ele foi arrebatado novamente para o trono de Deus, aonde era o seu lugar. Então agora a igreja de Deus, a mulher, ela foge para o deserto.
preparado por Deus, e ali ela está sendo sustentada durante 1260 dias. Então aqui mulher significa igreja. Agora então a igreja começa a se esconder, porque a igreja começa a ser caçada. Então o Senhor levanta Pedro e diz: Pedro, teu nome é pedra. Então ali as mulheres que estavam junto com ele ali, as Marias, a mãe de Jesus, Maria Madalena, que era irmã de Lázaro, que foi ressuscitado, creio que Marta estava ali também, e várias mulheres estavam ali. Começa agora o ciclo de oração ali entre elas, que agora estão orando, jejuando, levantando agora a igreja de Deus, que é constituída junto com Pedro, a igreja de Deus. E orando e jejuando e se escondendo. Então agora Deus preparou o lugar para a igreja, que era em Israel ali, que onde começou a igreja de Deus. Então ali a igreja agora de Deus é sustentada por 1260 dias. Então o povo de Deus, aquele que creu que Jesus era o Salvador de Deus, essa palavra está falando de Israel. Agora nesse versículo está falando de Israel, que Israel agora ela vai ser escondida, ela vai ser sustentada por 1260 dias, que é 3 anos e meio. Então ela vai aguentar ainda sendo sustentada por Deus por 1260 dias, que são 3 anos e meio. E depois virá então a perseguição novamente contra os servos de Deus que estão em Israel e também sobre todo o mundo. Então a mulher e o dragão quer dizer que Satanás e a igreja de Deus, Satanás ele começa a perseguir desde lá do princípio até agora, mas nós sabemos que ele é um derrotado. Nós sabemos que o destino dele já está escrito no livro. Na Bíblia nos fala que o destino dele é o lago de fogo, mas que ele vai usar os seus para vir contra nós, e que possamos estar firmes agora para o fim do tempo, nos santificando, buscando a Deus, para que o Senhor venha restaurar todos os dias a nossa fé, que sejamos agora, porque Deus está levantando os guerreiros de Deus para o fim dos tempos, em oração. Então Satanás, ele pode se levantar, mas ele não tem força, porque clamamos o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Clamamos pelo nome de Jesus e Satanás não tem força contra as nossas vidas. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.